Vamos acompanhar os detalhes. Segundo um perito grafotécnico, as assinaturas do testamento de Cid Moreira são falsas. Segundo um perito grafotécnico. O perito grafotécnico, o que analisa, obviamente, as nossas assinaturas, nossa letra, vários detalhes, como termina o Azinho, como é o pinguinho no I, como você faz o T. São detalhes, porque, obviamente, a gente está falando de documentos muito sérios. No documento, que é supostamente falso, por quê? Esse perito foi contratado pelos filhos do Cid. Ah, Cíntia, é óbvio que o perito contratado pelos filhos do Cid Moreira, esse perito vai dizer que é falso. Amores, não é o resultado nem capítulo final. É um perito contratado pelos filhos do Cid Moreira. Existe um perito que pode, inclusive, acredito que isso aconteça, seja designado pelo próprio juiz da causa. O juiz determina um perito da justiça para também analisar a assinatura de Cid Moreira no testamento. Mas, num primeiro momento, este perito, já contratado pelos filhos do Cid, esse perito constatou que as assinaturas são falsas. Por isso, olha, vem a água por debaixo dessa ponte, tá? Vem a água, a gente vai acompanhar muitos detalhes ainda. Então, vamos lá. Esse perito foi contratado pelo Roger e pelo Rodrigo, que são os filhos do Cid Moreira e que foram deserdados pelo apresentador, tá? Foram deserdados. Os irmãos acusam a viúva, por isso que eu trouxe todo o contexto para vocês, ainda com Cid Moreira em vida, tá? Os irmãos, eles acusam a viúva, que é a Fátima, de vender 11 dos 18 imóveis do Cid Moreira e transferir 40 milhões de reais para o exterior. E ainda, que é uma coisa que já acontecia quando o Cid estava vivo, de manter o apresentador, comunicador e jornalista em cárcere privado. Essas são as acusações dos filhos do Cid Moreira, além da contestação da assinatura do Cid lá no testamento, onde os dois filhos foram deserdados. Então, vocês estão entendendo? Acusações pesadas, e ó, se o povo briga por cadeira de cozinha, imagina isso. A acusação é de que a Fátima teria vendido 11 dos 18 imóveis do Cid e ainda transferido 40 milhões de reais para o exterior, além de ter mantido, segundo os filhos do Cid, o apresentador em cárcere privado. O que o perito analisou e constatou da assinatura do Cid Moreira lá no testamento? O apresentador, segundo este perito grafotécnico, ele assinou o testamento aos 96 anos de idade, tá? Isso é uma realidade. E os traços no papel teriam ficado com oscilações não naturais. O que isso significa? É isso que eu vou trazer direitinho para vocês. Que ali, nos detalhes da assinatura, teriam traços de uma pessoa que assinou já senil. Não havia firmeza naquela assinatura. Havia uma certa oscilação. Bem, gente, o Cid Moreira tinha 96 anos de idade. A firmeza das mãos é a mesma? Eu digo isso porque a minha vovó, para quem me acompanha aqui sabe, porque eu falo dela com muito amor, vovó, mamãe, é verdade, eu sou muito família e sempre fui. E tive um grande amor, né? Fui criada com muito amor e ainda tenho muito amor dentro da minha família. A minha vovó viveu até os 100 anos de idade. Quem aqui já teve familiares que viveram bastante, porque é uma idade longa, minha vovó viveu até os 100 anos e viveu com saúde, que é o que vale a pena. Eu lembro que ela já estava com seus 96, 97, aliás, todo ano tem que fazer prova de vida. Minha avó tinha conta no banco, minha avó sabia ler, sabia escrever, bonitinha mesmo, demais. Ó, minha vovó está com 95, ó, Bianquinha. Ai, Deus abençoe essa vovó maravilhosa, é uma bênção mesmo que tenhamos nossas queridas vivendo com a gente, mas bem de saúde, eu sempre reforço isso. A minha vovó, ela precisava fazer a prova de vida no banco. E a gente ia com ela. E ela assinava. Gente, minha avó tinha uma letra linda. Erciles Pereira Lima. Minha avó tinha uma letra linda. Ela fazia um H bem diferente, assim, ó. Coisa linda.
Óbvio, nós íamos com a minha avó, ela tinha que fazer a prova de vida, ela estava, graças a Deus, lúcida, mas, embora a letra muito bonita ainda, com 90 e poucos anos, realmente, né, já não tem aquela firmeza. Não tenho nenhuma, não tenho nada não entendo nada da parte grafotécnica, eu estou falando uma realidade minha. E vocês que têm vovós, ó, meu papai está com 95, com plenitude. Ai, Maria do Carmo, que bênção, fofinha. Ó, minha vozinha com 83, Supazine. Ó, sabe lá se ele estava ciente do que estava assinando. Essa é a questão, Miss Thompson, essa é a questão. Ó, a assinatura não é mais a mesma. Minha mãe tremia muito, diz a Angélica. Tadinha. Ela chorava na hora de assinar qualquer documento. Ai, tadinha. Então, quer dizer, é normal. Estamos aqui, ó, somos leigos e estamos conversando sobre isso. Óbvio que é normal que a assinatura do Cid Moreira, aos 96 anos de idade, não tenha ou não tivesse a mesma firmeza quando ele tinha 30, 40, 50, 60. Isso é óbvio, mas não é isso que o perito analisa só. O perito contratado pelos filhos do Cid Moreira, que foram deserdados pelo pai, contrataram esse perito constata que há oscilações na assinatura do Cid Moreira ali no testamento. Um testamento assinado pelo Cid com 96 anos de idade. A questão não é o quanto tremeu a mãozinha ou faltou firmeza, porque isso é natural que aconteça, a gente está justamente falando sobre isso. A idade, óbvio que vai pesar. A gente mesmo. A nossa força, a nossa firmeza, tudo aquilo que a gente faz com 30, 40, 50, 70, 80, 90, é óbvio que isso vai perder a força, perder a firmeza. E um técnico grafotécnico, um perito grafotécnico, ele analisa muito além. A gente não tem essa capacidade. Miss Thompson, segundo informações de testemunhas, a Fátima é uma testemunha. Óbvio. Porque assim, gente, para quem não acompanhou os últimos anos de vida do Cid Moreira, para quem... Até vou pegar um detalhe aqui, ó. Peraí, quer ver? Vou até pegar esse detalhe. E um funcionário, se eu não me engano, tá, Miss Thompson? Quem foram as testemunhas no testamento de Cid Moreira? Só para não... Ó. Sabe? Ó, detalhe, tá? É importante, porque vocês, obviamente, são super... Eu adoro a forma questionadora com que a gente constrói a nossa live, porque é um diálogo, é uma troca aqui mesmo. Trago informações, a gente vai trabalhando junto tudo o que está acontecendo já já. A gente traz os detalhes também da matéria do Fantástico de ontem, direcionada nesse submundo nojento do Ítalo Santos, que ainda está preso, ele e o marido, tá? As informações disponíveis não revelam diretamente quem foram as testemunhas do testamento de Cid Moreira. No entanto, o que a gente sabe que é importante? O testamento foi público, porque tem duas formas de você fazer testamento, tá? Para quem não sabe. Tem o cerrado e o público. O público é aquele que você tem acesso, né? Ele é feito ali de uma maneira que está ao acesso das pessoas. E tem um que é um fechado. Você faz um testamento que ninguém ali tem acesso e você pode ter uma testemunha. Tanto que quando alguém morre e você não sabe se a pessoa, vamos supor, você vai lá, tem testamento público? Não. Mas a pessoa pode ter feito um outro testamento, que é o cerrado. Onde que você vai? Você vai no colégio notarial, que tem em todos os lugares, e você ali pede para fazer uma pesquisa se foi deixado um testamento que não seja público. Tá? Dá para fazer isso também. Bem, no entanto, sabe-se que o testamento foi público e que o apresentador excluiu os filhos, como a gente está trazendo aqui, o Rodrigo e o Roger, deixando a maior parte dos seus bens para a esposa Fátima Sampaio Moreira. A disputa judicial envolvendo o testamento e herança dos filhos ainda está em andamento. E aqui, ó, o que eu lembro que foi ventilado é que a Fátima estava junto e um funcionário, porque é importante, é preciso ter testemunhas na hora de você assinar o testamento, entendeu? Então, assim,
É briga, gente. É briga por dinheiro, é briga por herança. Os filhos, já na vida do Cid Moreira, já não estavam fazendo parte desse convívio. E as acusações, exatamente também, André, ó, esse filho adotado acusou o Cid de abuso. Gente, é tanta camada. Essa história do Cid Moreira, os últimos, vamos dizer, sei lá, será que 10 anos de vida do Cid? Pode ser. Pode ser. Acho que os últimos 10 anos de vida do Cid Moreira, infelizmente, a gente acompanhou muito mais esse tipo de exposição. Tipo de exposição mesmo, de acusações por parte do filho. O da direita, que é o de camisa branca, é o que foi adotado e tal, e o outro é o filho, eu não vou chamar de legítimo, os dois são filhos. Os dois eram filhos, porque a partir do momento que você adota, você não pode dizer, ah, esse é o filho legítimo, esse é o filho legítimo. Isso não existe. Você adotou, os dois são filhos com os mesmos direitos. Isso perante a lei, não sou nem eu que estou falando. Então, quer dizer, é uma situação extremamente delicada. Esses desdobramentos a gente ainda vai acompanhar bastante, infelizmente, mas vai. É briga por dinheiro, né? É briga por dinheiro. Olha, eu acredito nesse filho adotivo do Cid. Tem muitos detalhes disso, gente. Quer ver? Ó. Quer ver? Eu lembro. Porque, ó, o testamento, quer ver? Só para ter uma ideia. O Cid Moreira, que deserdou os filhos, no testamento eram 60 milhões de reais, além dos imóveis e tal. Tanto que a acusação por parte dos filhos em relação a Fátima, que esteve com o Cid muitos anos, é de que ela já teria transferido pelo menos 40 milhões. Então, assim, eles contestam tudo isso, tá? O jornalista morreu com 97, 96, 97 anos, deixou o patrimônio de 60 milhões para sua esposa Fátima, no qual eles estavam juntos, gente, há 23 anos. É isso que eu estava procurando. 23 anos que ele estava com a Fátima. Eu diria que pelo menos os últimos 10 anos, se não mais, a gente praticamente acompanhou essa briga e muita, muita exposição. O Rodrigo Moreira, que é um dos filhos, e é o que traz realmente as acusações, que tem o Roger e tem o Rodrigo, né? O Rodrigo afirmou em entrevistas, e mais de uma vez, tá? Que ele sempre tentou se aproximar do pai, mas que ele sempre foi rejeitado. E agora os dois juntos recorrem à justiça para ter acesso à herança. O que diz a lei? Isso é uma coisa importante, porque existe a briga na justiça. O perito contratado pelos filhos já constatou nesse primeiro momento que a assinatura do Cid Moreira seria falsa, que existe oscilação na assinatura, mas às vezes pode ser pelo fato da idade. E se o Cid Moreira já estivesse senil, né? Ou seja, já não estava, né, naquele momento em que você toma decisões importantes, porque isso pode acontecer com a idade. Às vezes não é nem com a idade, às vezes de maneira precoce, mas que a decisão, né, de para quem você deixa os seus bens, a decisão de assinar ali um documento tão importante quanto o testamento, você precisa de fato estar capaz de fazer isso. Você tem que compreender qual é a decisão que você está tomando. Gente, vocês lembram